ciência, ou seja, com o objetivo de conhecer a verdade. E essas pessoas descobriram uma coisa que sempre foi evidente, na verdade, que nós estamos vendo, o que é claro, que todo mundo está vendo, né? E que nós temos um mundo completamente plano, né? Nós não estamos andando numa esfera. E como que essas pesquisas científicas foram se desenvolvendo? Então, primeiro, houve pessoas como, por exemplo, Samuel Rowbatta, na Inglaterra, que fizeram pesquisa em canais, lá na Inglaterra tem canais assim de água, bem compridos, e ele percebia que um barquinho ia nesse canal e ele usava uma luneta para saber onde que estava o barquinho e para ver se existe uma decalagem, né, uma diminuição ali, como se ele estivesse andando numa esfera, como a gente costuma dizer, né? E foi constatado que não, que nós, quando estamos no nível da água, estamos sempre, sempre no mesmo nível. Então, Então, por exemplo, se um rio está descendo para o mar, é uma coisa. Agora, as águas dos oceanos estão todos no mesmo nível. en- E uma dos argumentos dos gregos, da época dos gregos, para dizer que a Terra era uma esfera, era justamente essa ideia de dizer que um barquinho se desaparece quando ele vai embora para dentro do mar. E a gente dizia, olha, ele está desaparecendo porque ele está entrando ali na curvatura, quando na verdade não é isso. Ele está desaparecendo porque a perspectiva da visão não é capaz de enxergar mais longe. Mas se você pega uma luneta, um instrumento óptico de distância, você vê o mesmo barquinho. Então quer dizer que ele não sim, entrou para nenhuma curvatura. é Ele só a simplesmente está lá. perspectiva, né, que a pessoa não consegue enxergar naquela Pois é, perspectiva. então esse é um dos argumentos dos antigos gregos que diziam que a Terra era uma esfera e que é destruído pela ciência moderna. Outro argumento dos gregos era dizer que os astros que a gente vê, o Sol, a Lua, são esferas, então que a Terra deveria ser uma esfera também. E algo que não tem nenhum fundamento bíblico e nenhum fundamento do ponto de vista da observação científica. Então, por... Outro argumento que eles... Hã? Não, pode continuar, Fê. Perdão. Outro argumento que eles, assim, que eles consideravam é a questão também do eclipse. Então, a ideia de que a sombra que tem ali de uma esfera na hora que tem um eclipse seria a sombra da Terra quando o Sol está passando, a Terra está entre o Sol e a Lua, então faria um eclipse e tal. Sendo que não tem nenhum fundamento também, porque a gente sabe que existem diversos tipos de eclipse, e existe inclusive uma forma de você ter um eclipse onde você vê o Sol e vê a Lua ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é impossível. E o eclipse não tem nada a ver com isso. O eclipse é uma diminuição daquela luz provocada por um efeito, um evento que é algo que nós não conseguimos explicar. Uma Então, a coisa, maioria das coisas que hoje em dia eles dizem em termos de astronomia, estudo científico, essas coisas, tudo isso vem da mentira. Então, eles querem fazer as pessoas imaginarem que eles têm domínio sobre todas essas coisas, sendo que o mais alto que eles conseguiram subir até hoje foi, inclusive, o Yuri Gagarin, que ele subiu mais alto que todos, e ele morreu poucos anos depois justamente por causa da radiação. Porque o ser humano não consegue aquele tipo de altitude. Isso é em torno de 200 quilômetros, 300 quilômetros de altitude no máximo. E ele já morre. Então, esse indivíduo morreu poucos anos depois. Os outros que disseram que foram na Lua também devem ter subido ali 150, 200 quilômetros no máximo. Sendo que a Terra tem um diâmetro de 40 mil quilômetros, pelo menos. Então, quer dizer, não tem nenhum sentido isso. Depois, já no século XIX, já houve pessoas que exploraram a Antártida e que fizeram, como o Capitão Cook, por exemplo, uma revista assim, todo o litoral do continente antártico, e falou, isso tem muito mais de 12 mil quilômetros.
Então, quer dizer, a Antártida é uma borda de gelo que vai em torno de toda a Terra. Isso é uma verdade científica. Ninguém deixa dizer isso. Por isso que eles fizeram, lá na década de 60, uma convenção. De todos os países tiveram que entrar em acordo para proibir as pessoas de visitar a Antártida. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão descobrir o segredo. E eles veem a Terra como o quê? Uma grande prisão? Eles, quando eu quero dizer, são essas pessoas que estão escondendo, então, essa informação. Seria uma prisão para eles. Não necessariamente uma prisão, mas a ideia é de que a beleza da criação é tão perfeita e o instrumento ali, a forma como Deus criou as coisas, são tão evidentes que a constatação dessas coisas seria uma constatação também da verdade da Bíblia, da verdade da revelação. E isso vai totalmente contra o espírito que está por trás da civilização moderna. Porque o espírito que está por trás da civilização moderna é justamente esse, que o homem é o centro e que nós não podemos nos sujeitar à revelação. Então, a Bíblia deve ser simplesmente um livro que nos dá um código moral. Então, por isso que quando você vê as igrejas protestantes, estão mais preocupadas em usar a Bíblia como um código moral do que em ter o conhecimento de Deus, conhecimento da criação, conhecimento de Cristo, através das Escrituras. E isso que a Igreja Católica trazia, nos tempos antigos, na Idade Média e tudo mais. Por isso que a Igreja Católica condenou Galileu. Então, isso que eles hoje ridicularizam, dizendo, a Igreja condenou Galileu, então a Igreja é retrógrada. Igreja retrógrada. Né? Sendo que condenou, mas assim, Galileu não sofreu nada. Ele simplesmente ficou assim numa prisão domiciliar e foi proibido de ensinar o heliocentrismo. Porque o heliocentrismo é uma doutrina herética. Então, quer dizer que a Terra é uma esfera é uma coisa até tolerada pela Igreja Católica. Porque isso daí já vinha dos gregos e as pessoas geralmente acreditavam nisso. Então, a gente tinha uma certa tolerância. Agora, dizer que a Terra se move em torno dela mesma, em torno do Sol, é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que a Terra é imóvel, que a Terra é o centro do universo, que tudo foi criado, Deus criou o céu e a Terra, Deus não criou o universo aí, um monte de bolinhas flutuantes. Então, quer dizer, isso é contra Deus, é contra a revelação. E quando a igreja condenou Galileu, ela usou dessa autoridade de alguém que sabe pela fé que não é assim. E, inclusive, o cardeal Bellarmino, que foi quem discutiu com Galileu ali no tempo da Inquisição, ele disse para Galileu, é o seguinte, hoje nós temos evidências nas Escrituras que a Terra não se move. O dia que você tiver uma prova científica, então você apresenta a prova científica. Mas enquanto não tem prova científica, nós continuamos debatendo no plano da fé. E debatendo no plano da fé, você perde, porque a Escritura diz que não é assim. Entendeu? A revelação está me dizendo assim. Então, quer dizer, o dia que tiver uma prova científica, eu posso até dizer, não, tá bom, a Escritura estava nesse sentido simbólico, alguma coisa assim. Mas enquanto não tem, não tem. Entendeu? Uma coisa que eu acho interessante é que eles dizem que a Terra gira a 1.666 km por hora. Eles colocam o 666. Até o número, exatamente. Até o número ali não foi por acaso. Tem que ter sempre uma marca ali, um rabinho do demônio aparecendo. É impressionante. Frei, uma coisa que eu não sei, né? A igreja ela diz ainda oficialmente que a Terra seria estacionária, imóvel, ou ela mudou o entendimento, que hoje ela seria heliocêntrica, ou não mudou nada e a gente que não sabe, porque a gente não ouve mais praticamente ninguém falar disso dentro da igreja, né? Sim, sim. A igreja diz pelo seguinte, porque a sentença contra Galileu é uma sentença simples do Santo Ofício. Por quê? Isso é que as pessoas não entendem. Eles acham que quanto mais alto o dogma, né, não tinha que ser um dogma, tinha que ser isso que daria mais autoridade, mas é o contrário. É o contrário. Quando uma coisa é muito evidente, você não precisa de dogma, você não precisa de fazer grandes pronunciamentos solenes. Você simplesmente faz uma sentença simples do Santo Ofício. E o Papa vai lá e aprova. E vale até hoje. Por isso que houve 3 decretos, fundamentalmente, contra Galileu,
e contra o heliocentrismo, que é o decreto de Paulo V, o decreto de Urbano VIII e o decreto de Alexandre VII. Esses 3 decretos confirmam o quê? Que a Escritura é clara no que tange a criação. E que nós não temos que inventar moda. A igreja é intérprete das Escrituras. A igreja não é dona de uma doutrina que você fala assim, não, tudo está evoluindo e nós vamos evoluir, nós vamos criar um novo pensamento, nós vamos repensar as coisas. Isso não existe, não é a igreja católica. Isso é a igreja do Vaticano II. A igreja do Vaticano II, que como todas as igrejas protestantes, tem sempre uma nova interpretação, está sempre evoluindo. A igreja católica verdadeira não é assim. A igreja católica verdadeira é a Bíblia. A igreja católica verdadeira é o magistério que ensina a Bíblia como os padres ensinaram. É por isso que eu gosto também de uma encíclica do Papa Leão XIII, que chama-se Prestantíssimos Deus, quando ele diz exatamente assim, ó, que se há um consenso dos padres da igreja sobre a interpretação de tal passagem da Escritura, significa que essa doutrina é doutrina católica. Ou seja, todos os padres da igreja são unânimes em dizer que a Terra não se move, que a Terra é o centro do universo, que existe, né, a Terra é o geocentrismo, portanto, o centro, né? A Terra é estacionária. Não há ninguém na história da igreja que levantou a possibilidade de que a Terra pudesse se mover. Nunca ninguém falou isso. Isso é uma coisa que foi aparecer ali no século XVI. Século XV, né? Fim do século XV, começo do século XVI. Então... E a partir dali que você vai ter Galileu já, no começo do século XVII, e a partir dali vem a sociedade moderna, porque isso faz parte da doutrina cabalística, da doutrina da sociedade secreta. Na verdade, por que isso faz parte? Porque essa doutrina de ter a Terra como esfera é fonte de um ensinamento gnóstico, que a esfera significa o feminino, e aí vem também o culto da deusa, o feminino esotérico, tem todo um conceito aí que, se a gente fosse entrar nisso, ficaria uma conversa longa. Mas tem essas palavras-chave, o feminino esotérico, a deusa mãe, né? Por isso que tem a Pachamama, por isso que eles cultuam a Terra é a deusa mãe, é o feminino. E a abolição do masculino, porque não só o movimento que eles fazem é de destruir a autoridade, mas de destruir até o masculino. O masculino está se tornando cada dia mais inimigo do ser humano. Então, quando fala que está se voltando para o homem, né? Quando a gente fala que está tudo se voltando para o homem, quando eu falo, não é homem não, é homem como ser, né? O ser humano, mas é ser humano cada vez menos homem, cada vez menos homem. O Frei falou Então, tudo tem uma relação. Nada disso aí é simplesmente assim, por acaso, não, porque a ciência quis que fosse assim, quis mentir, mas não é isso. Eles não têm uma intenção de mentir pela mentira. Eles têm uma intenção de colocar a mentira, porque isso produz um entendimento, produz uma conclusão não só científica, mas também uma conclusão simbólica e espiritual, que corresponde à doutrina esotérica da sociedade secreta.